Olá, o meu nome é Luísa Gonçalves e sou a professora do módulo Ciências Cartográficas. Neste módulo serão abordados conceitos que são importantes para perceber como são estabelecidas as posições relativas entre os lugares situados na Terra e que sistemas de coordenadas são utilizados na representação cartográfica de fenómenos espaciais. Falemos sobre a Terra e os seus modelos, sistemas de coordenadas, referências geodésicas e altimétricas. Vamos então, de uma forma breve, começar por abordar a Terra e os modelos existentes. O facto de o nosso planeta ser aproximadamente esférico é conhecido desde a Antiguidade Clássica. Os gregos não só reconheceram a forma geral da Terra, mas também estabeleceram o sistema de coordenadas geográficas, ainda hoje utilizado, e desenvolveram as primeiras projeções cartográficas. Newton, mais tarde, sugeriu que o facto de a Terra estar sujeita a um movimento de rotação tem como consequência que o equilíbrio hidrostático dos oceanos só seria atingido quando a sua superfície tivesse a forma do elipsoide de revolução, com o eixo maior no plano do Equador e o eixo menor alinhado com a linha dos polos. Esta teoria só viria a ser aprovada após a sua morte, quando foram efetuadas medições mais exatas de arcos de meridiano no Equador e nos polos. Foi também nesta época que Gauss propôs a superfície de nível, que coincide com o nível médio das águas dos mares e que se prolonga sobre os continentes, para a forma da Terra, a qual posteriormente veio a ser designada por geóide. Foram assim lançadas, neste período, as bases da nova teoria que atribui à Terra uma forma mais irregular e complexa. Tão ou mais importante que a superfície física da Terra são as chamadas superfícies equipotenciais do seu campo gravítico, isto é, as superfícies sobre as quais o valor da gravidade é constante. Estas são também designadas por superfícies de nível. Se a Terra fosse homogénea e totalmente coberta de água, essas superfícies teriam a forma de elipsoides de revolução concêntricos e centrados no centro de massa, tal como Newton sugeriu. Na realidade, as superfícies equipotenciais apresentam ondulações que acompanham de forma bastante amortecida o relevo dos continentes e as alterações espaciais da densidade. Nesta figura, pode-se visualizar a geometria de uma dessas superfícies, designada por geóide. Esta figura é uma espécie de caricatura, uma vez que a escala vertical está fortemente exagerada. O geóide é, assim, uma superfície equipotencial do campo gravítico terrestre que coincide aproximadamente com a superfície livre dos oceanos e constitui uma referência importante na modelação da forma da Terra, sendo uma superfície utilizada para referenciação altimétrica. O conhecimento do geóide é ainda importante para a caracterização das órbitas dos satélites, utilizados, por exemplo, para posicionamento e detecção remota. Para que possamos estabelecer as posições relativas entre os lugares situados na Terra, determinar as distâncias e direção entre eles, é necessário que, sobre a superfície, se encontre definido um sistema de coordenadas geográficas. Como a Terra é uma figura geométrica muito complexa, esse sistema não pode ser estabelecido diretamente sobre a superfície física da Terra. É necessário considerar uma superfície de referência que tenha uma definição matemática rigorosa e simples e que não se afaste demasiado da realidade. Uma superfície de referência é, assim, uma superfície teórica destinada a servir de modelo geométrico à superfície da Terra. A irregularidade geométrica do geóide torna difícil a sua expressão analítica, mas a sua forma é bastante próxima da superfície de um elipsoide de revolução achatado, diferindo dela apenas alguns metros. Poucas vezes a distância vertical entre estas duas superfícies ultrapassa 60 metros. Quanto mais fiel for o modelo, mais complexo será a sua definição matemática. Já vimos que o geóide é um modelo importante, mas complexo. Por ordem de complexidade, existem ainda os modelos plano, esférico e elipsoidal. A utilização de um modelo plano pode ser adotada em algumas aplicações que envolvam o estudo e representação de áreas pouco extensas da superfície terrestre, por exemplo, em trabalhos de topografia. A utilização de um modelo esférico é adequada em aplicações em que a diferença entre os eixos polar e equatorial do nosso planeta possa ser ignorada, por exemplo, na construção de cartas de escala pequena e na navegação. O elipsoide de revolução é, por excelência, a superfície de referência geodésica utilizada nos dias de hoje. Numerosos elipsoides foram usados como superfícies de referência geodésica a partir do início do século XIX. Desde o elipsoide de Everest, em 1830, até o WGS-84, emprega atualmente nos sistemas globais de posicionamento, vulgarmente conhecidos por GPS. Diferentes elipsoides implicam diferentes aproximações à superfície terrestre e diferentes valores para as coordenadas geográficas.
Uma vez encontrado o modelo mais adequado a qualquer das finalidades indicadas, haverá que posicionar e orientar esse modelo em relação ao globo terrestre e estabelecer uma correspondência geométrica entre a superfície da Terra e o modelo. É relativamente a esta superfície de referência que será então estabelecido o sistema de coordenadas geográficas. Falemos então de sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenadas permite referenciar a posição de um ponto sobre uma superfície através de medidas de ângulos ou de ambos tomadas a partir de uma dada origem. Os sistemas utilizados nas ciências cartográficas podem agrupar-se em três grandes famílias. Sistemas de coordenadas cartesianas planas, empregues em topografia e cartografia. Sistemas de coordenadas curvilíneas ou geográficas definidas sobre a esfera ou elipsoide, empregues em cartografia e na navegação. E sistemas de coordenadas cartesianas tridimensionais usados em certas aplicações da geodesia. Nos sistemas de coordenadas cartesianas retangulares, como podem ver neste slide, um ponto fica referenciado com base em duas coordenadas, a coordenada x, ou abscissa, que é a distância ao eixo do x, e a coordenada y, ou ordenada, que é a distância ao eixo dos y. Um sistema de coordenadas cartesianas polares permite referenciar posições no plano através de uma distância e de um ângulo. Enquanto que no sistema de coordenadas retangulares se utilizam dois eixos coordenados, no sistema de coordenadas polares utiliza-se um único, designado por eixo polar, conforme a figura do slide. No sistema de coordenadas geográficas, quando se utiliza a esfera como modelo, estas são designadas por coordenadas esféricas. A posição de um ponto é definida através de dois ângulos, latitude e longitude, e uma distância. A latitude de um lugar é o ângulo que o raio da esfera, que passa por esse lugar, faz com o plano do Equador. A latitude é contada de 0 a 90 graus, positivamente para norte do Equador e negativamente para sul do Equador. A latitude no Equador é igual a 0 graus. A longitude de um lugar é o ângulo diedro entre o plano do meridiano desse lugar e o plano de um meridiano tomado como referência. A longitude mede-se de 0 a 180 graus, positivamente para este do meridiano de Greenwich e negativamente para o oeste do meridiano de Greenwich. No sistema de coordenadas geográficas, quando se utiliza o elipsoide como modelo, estas são designadas por coordenadas geodésicas. Aqui podem ver uma definição de latitude e longitude elipsoidal. Ao contrário do que acontece na esfera, as normais, em todos os lugares, não são concorrentes no centro da Terra. Antes, interseta o plano do Equador num ponto, tanto mais afastado do centro, quanto mais próximo de 45 graus é a latitude. A altitude geodésica de um ponto à superfície é o comprimento do segmento da normal ao elipsoide entre o ponto e a projeção no elipsoide. Muito antes de se conhecer com razoável exatidão as dimensões do nosso planeta, já existiam métodos práticos para determinar a latitude. Estes métodos, ainda hoje empregues, utilizam como referências a vertical do lugar, materializada pela direção do fio de prumo, e a direção do eixo de rotação da Terra, conhecida através do movimento diurno aparente dos astros. As coordenadas assim determinadas são tradicionalmente designadas por coordenadas astronómicas ou naturais. A latitude astronómica de um ponto é o ângulo entre a vertical do lugar e o plano do Equador, contado de 0 a 90 graus positivamente para norte e negativamente para sul do Equador. A longitude astronómica de um ponto é o ângulo medido entre o plano do meridiano astronómico do lugar e o plano do meridiano astronómico de Greenwich. A altitude natural ou ortométrica, utilizada em cartografia, é o comprimento medido sobre a normal ao geóide, coincide com a vertical do lugar, desde a superfície do geóide ao ponto considerado. Veremos agora as referências geodésicas e altimétricas. O conjunto de parâmetros que constitui a referência de um determinado sistema de coordenadas geográficas ou de coordenadas altimétricas dá-se o nome de dátum. Assim, um dátum geodésico é o conjunto de parâmetros que definem a dimensão do elipsoide e a sua posição relativamente ao globo terrestre. Os datas geodésicos podem ainda ser locais ou globais. Num datum local, é constituído por um elipsoide de referência posicionado num ponto da superfície terrestre de coordenadas astronómicas conhecidas. Procura-se fazer coincidir o geóide e o elipsoide nas vizinhanças do ponto de fixação. O dátum global é constituído por um elipsoide de referência posicionado de modo que o seu centro coincida com o centro de massa da Terra. Os sistemas locais apresentam localmente menos distorções, mas incompatibilidade com outros países.
Os sistemas globais permitem compatibilidade entre países, pois são concebidos e ajustados a todo o globo, sendo exemplo o WGS 84. Um dátum altimétrico ou vertical é um nível convencional relativamente ao qual são medidas as altitudes e as profundidades. No caso das altitudes assinaladas nas cartas, designadas por altitudes ortométricas, a referência utilizada é o nível médio do mar. Para as profundidades, usa-se o zero hidrográfico, o qual se situa abaixo do nível médio do mar, conforme se pode visualizar na figura. Para implementar um sistema de informação geográfica, é necessário recorrer muitas vezes à informação espacial, originária de várias fontes e que foi produzida utilizando diferentes datas geodésicos. Para permitir a compatibilização da informação, é necessário efetuar transformações entre os vários sistemas. Espero que o módulo tenha sido útil enquanto introdução a este domínio de conhecimento e que continuem com entusiasmo para os módulos seguintes, onde estes e outros assuntos relacionados serão explorados.